Vamos combinar que ficar aqui questionando se o Max Verstappen merecia ou não ser punido no GP da Espanha é algo que, para mim, e acho que para você também, é uma perda de tempo. Ninguém tem dúvida de que ele merecia ser punido e por que que ele foi punido. Ele foi lá, bateu no George Russell de forma proposital, bateu no coleguinha. Não pode, de acordo com o parquinho, as regras do parquinho do Mohammed bin Sulayem, não pode bater de propósito no coleguinha. E aí o Verstappen vai dizer: "Ah, mas bateram em mim em 2 oportunidades, o Leclerc tem que devolver a posição porque ele bateu em mim, sendo que ele estava na tangência da frente, jogou o carro para cima de mim". Lance de corrida. "Ah, o Russell também bateu em mim, então ele merecia punição, eu decidi punir a equipe". Lance de corrida também. É diferente quando, de forma proposital, você joga o carro em cima do adversário. E eu quero deixar bem claro no vídeo que, independente de qualquer coisa que eu pense a respeito do Verstappen, eu entendo por que que ele estava, e desculpe o termo que eu vou usar, por que que ele estava puto. Eu entendo, porque ele não esperava o safety car. Ninguém esperava o safety car que o Antonelli chamou porque o carro dele morreu, ficou na brita, e aí, pelotão agrupado, todo mundo foi para troca de pneus. As duas McLaren fizeram isso de forma correta, porque, afinal de contas, outros carros fariam exatamente a mesma coisa. E aí, quando foi para o Verstappen fazer a sua troca com a Red Bull, só sobrou um pneu duro. Isso deve ter deixado o holandês furioso, porque é uma falha de gestão de equipamento que é raro ver a Red Bull cometendo. E isso a gente sabe que é uma das equipes mais competentes da Fórmula 1, pelo menos desde que chegou na categoria, é a que mais acumula vitórias, já tem 8 títulos mundiais de pilotos, alguns de construtores. A Hannah Schmitz não tem culpa disso. Hannah Schmitz, que é a estrategista do Verstappen, ela é uma gênia. Eu entendo que o Verstappen deve pelo menos metade dos seus títulos às estratégias da Hannah Schmitz. A estratégia da Hannah Schmitz hoje deu certo, porque o Verstappen estava competitivo, ele, num determinado momento da corrida, chegou a ameaçar a dominância da McLaren e meio que deu um overlap em todo mundo essa estratégia do Verstappen, ou pelo menos nos comentaristas da Bandeirantes, porque eles acreditavam que a corrida da Red Bull era com a Ferrari, e assim, a performance foi muito superior em relação aos carros vermelhos. E no final das contas, quem que o Verstappen estava querendo complicar a vida era do Piastri, principalmente do Norris. Se não dava para alcançar o Piastri em pista, pelo menos no Norris ele estava competitivo. Tanto que na segunda parada, na última parada de pit stops da McLaren, o Norris parou para se defender do Verstappen, objetivamente. E a estratégia funcionou para a McLaren. De qualquer forma, funcionou e iria funcionar independentemente do safety car ou não. Mas aí veio o safety car, aí veio o pneu duro. E dou razão para o Verstappen. Ele perguntou: era a última alternativa que a gente tinha? E a resposta era sim. Como é que a Red Bull falhou nessa gestão de pneus? Será que foi a necessidade de gastar jogos de pneus durante os treinos para conseguir ficar 3 décimos atrás da McLaren, como de fato ficou? A gente estima que sim, porque quando isso acontece com outras equipes, que não tem mais jogos de pneus sobrando, porque as equipes recebem um número X de pneus e de cada composto ao longo do final de semana, isso acontece porque essas mesmas equipes tiveram que trabalhar com jogos de pneus a mais para poder obter uma posição melhor ou pior no grid de largada. A Ferrari confessou depois da corrida que abriu mão do treino em partes para poder obter um desempenho melhor e uma estratégia mais flexível durante a corrida, e isso funcionou pelo menos com o Charles Leclerc, que chegou na terceira posição, nem tanto por Lewis Hamilton, que foi ultrapassado por uma Kik Sauber, e talvez eu grave um vídeo sobre isso, mas aí começa a complicar. Tem os dois lados, né? Melhora da Kik Sauber e o baixo desempenho do Hamilton com a Ferrari. Mas voltando a falar da Red Bull, eu queria ser uma mosca para ver essa conversa do Verstappen com a sua equipe.
uma mosca, porque o que esse moço estava bravo quando ele desceu do carro, foi para a pesagem e depois se enfiou em algum canto ali no paddock para tentar esfriar a cabeça, algo que sinceramente é difícil diante dos fatos apresentados. Olha, pensa em como o Max Verstappen vai vir como um dinossauro para cima da equipe. Não acho que vai ter o azedamento do ambiente da Red Bull, como algumas pessoas estão pregando. O que, de novo, eu acho raro ver uma Red Bull falhando desse jeito, falhando na gestão de equipamento ou criando a necessidade de utilizar mais jogos de pneus para poder compensar um déficit de desempenho do carro para ser minimamente competitivo. E não veio me dizer que a Red Bull estava errada nessa estratégia, porque a largada é importante em Barcelona, se manter uma boa posição na frente é importante em Barcelona, porque não é tão fácil de ultrapassar, apesar das várias ultrapassagens que aconteceram na corrida, o que é algo positivo, porque essa estratégia de não ser tão preciso no desgaste de pneus como a Pirelli demonstra ter abraçado essa ideia de a gente fornece dados estimados, é algo aproximado, não é algo cravado como vocês tinham nos anos anteriores. Então, isso está entregando uma melhor dinâmica para as corridas e entregando algumas ultrapassagens a mais, com exceção, é claro, de Mônaco, que não dá para passar ninguém naquele lugar. Então, a Red Bull tem que levar isso em consideração, mas principalmente em um momento em que a equipe dos energéticos claramente mostra que bate cabeça e que Verstappen dá sinais de que talvez pule fora da Red Bull e pule fora da própria Fórmula 1 também. Ele conseguiu lá o registro para poder disputar as provas do WEC, a licença para disputar as provas do WEC, o que liga um sinal de alerta, porque qual seria o interesse do Verstappen em não deixar claro que ele está testando carro de uma outra categoria? Qual seria o interesse do Verstappen em usar um pseudônimo para isso? E tudo isso acontecendo quando ele recebe uma superlicença para o WEC, coincidências não existem. A gente sabe muito bem que esse nível de coincidência no mundo não existe. Uma coisa puxa a outra e se a gente começa a montar as peças do quebra-cabeça, pode ser que realmente esteja pintando um Max Verstappen fora da Red Bull e não para outra equipe, e sim em outra categoria. Ganharia o Verstappen, ganharia outra categoria e ganharia em partes a Fórmula 1, quer dizer, a Fórmula 1 perderia. A Fórmula 1 perderia bastante porque com certeza perderia o melhor piloto do grid hoje e a própria prova que o Verstappen fez na Espanha mostra isso, uma competência absurda para executar uma estratégia que alguns ditos especialistas chamaram de estratégia suicida, mas quando começaram a ver o quadro completo e como isso poderia dar muito bom para o Verstappen na prova, inclusive com chances de vitória, a gente acaba se curvando e reconhecendo a genialidade do piloto, apesar dos seus lampejos de Dick Vigarista, não é mesmo? Dá para dizer que o Verstappen teve em Barcelona uma corrida de Michael Schumacher, porque a gente viu o Schumacher com essa estratégia maluca sendo aplicada à perfeição, de fazer uma parada a mais, de correr mais do que pode, fazer volta mais rápida atrás de volta mais rápida, e no final construir uma vantagem ao longo da prova com uma estratégia alternativa e vencer as corridas. A diferença é que o Schumacher fazia isso com uma Ferrari que era superior em relação aos demais carros do grid, o que não é exatamente o caso dessa Red Bull neste momento. Mas, por outro lado, se o Verstappen está tentando isso com um carro inferior, é porque ele realmente é um ponto fora da curva, ele é sensacional, ele é genial, e a gente vai ficar naquele modo redundante de ficar elogiando o Verstappen por isso. Por outro lado, tem o lance do Dick Vigarista, né? O Schumacher também fazia muito essa coisa de jogar carro para cima do coleguinha, de tirar a coleguinha da pista, e o Verstappen faz mais ou menos a mesma coisa. De vez em quando dá certo, de vez em quando dá muito errado. Hoje resultou numa punição de 10 segundos que fez com que ele saísse de uma quarta ou quinta posição, que seria uma pontuação até ok diante dos fatos apresentados, para uma 10ª posição, que faz com que ele tenha um déficit de pontos que para o Piastri agora é de mais de 40 pontos.
Eu diria que acabou, porque o Verstappen vai precisar de quebras do Piastri, do Norris e em 2 oportunidades, ou pelo menos uma, e aí ele resolver na segunda. Não sei se isso vai acontecer, né. Acho que agora a esperança do Verstappen, da Red Bull, é que os problemas mecânicos que a Mercedes, a equipe principal, está sofrendo em algumas corridas, que comece a se refletir na McLaren, porque afinal de contas a McLaren corre com motor Mercedes. Fora isso, por conta própria, em condições normais de temperatura e pressão e pelo próprio esforço, é certo dizer que o Verstappen já tem o primeiro match point contra, e mais um cenário como esse ao longo da temporada, esquece. Um desconto de 2, 3 corridas na pontuação é muito complicado de se retirar. Que diga Lewis Hamilton em 2021 que suou a camisa para tentar alcançar o Verstappen e o máximo que aconteceu foi empatar em pontos para depois perder o campeonato com aquilo tudo que aconteceu em Abu Dhabi. Saudades do Michael Masi, saudades daquele tempo. Na verdade não, tô bem feliz com o que eu tô vendo hoje na Fórmula 1.